Oi, 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 mulherada desse canal. Gente, hoje, finalmente, né? Tudo dando certo, entrando aqui ao vivo. Sei que é feriado, muitas de vocês estão aí descansando. Não foi totalmente, né? Divulgada essa live, porque eu tava com muita dificuldade, muitos probleminhas técnicos por aqui. Mas é, esse é um conteúdo que eu queria muito trazer para vocês, inclusive para poder fazer um convite super especial. Na próxima segunda-feira, a nossa Semana de Moda Pro vai começar. Do dia 13 ao dia 18, a gente vai ter uma sequência aí de aulas gratuitas, materiais, muitos bônus. E se você quer aprender mais sobre moda e estilo e ainda descobrir como transformar a sua paixão por moda em profissão, essa é uma excelente oportunidade. Se inscreve. Vou deixar o link aqui na descrição dessa aula de hoje e também está lá no perfil e também um vídeo que a gente colocou de um convitinho especial aí para vocês aqui no canal também hoje, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um conteúdo que é a respeito, né, das etapas da consultoria de imagem. Por quê? Porque isso é uma dúvida muito grande, né? Muitas meninas querem passar pelo processo de consultoria de imagem, mas não sabe muito bem como funciona o processo, não sabe, né, como que a consultora vai montar todo o processo, como vai ser essa análise, e também existem vários mitos que envolvem um processo de consultoria de imagem. Então, muitas mulheres acabam não investindo em um processo de consultoria de imagem por não saber de todos os benefícios e também o que uma consultora de imagem realmente faz e o que ela não faz. Então, a gente vai desconstruir aqui alguns mitos que são super importantes. E também quero lembrar vocês que se você tem interesse em passar por um processo de consultoria de imagem e entender melhor os seus estilos, entender melhor o seu corpo, né? Como vestir bem o seu corpo do jeito que ele é hoje, porque, gente, é super possível a gente conseguir se sentir bem com o nosso corpo, independente do tipo, independente do manequim que a gente veste, independente do nosso peso, e passar por um processo de consultoria de imagem pode ajudar nisso. E também, se você sente, sabe aquela coisa de ter o guarda-roupa abarrotado de roupa e sentir sempre que não tem roupa suficiente? Toda vez que você precisa de uma roupa especial, para uma ocasião especial, você tem que sair correndo comprar uma roupa? Pois é. Então, isso é um sinal muito grande que você precisa passar por um processo de consultoria de imagem e o maior dos benefícios de passar por um processo de consultoria de imagem, de fato, na minha opinião, além do ganho de autoestima, é também o fato da gente começar a gastar menos, né, a fazer compras mais assertivas e ter roupas para todas as ocasiões. Não ficar com esse sentimento de frustração toda vez que a gente precisa de um look, né? Então, assista essa live até o final para você entender como funciona todo esse processo. Vem participar da Semana de Moda Pro na próxima semana também. E também, caso você decida e realmente sinta que você precisa passar por esse processo, lá no site da escola a gente tem uma aba de consultoras, onde você pode encontrar uma consultora de imagem e estilo, né, e coaching de estilo formada pela escola para te ajudar aí nesse processo de construção de estilo pessoal e também de construção de um guarda-roupa mais versátil, onde você consegue ter roupas para todas as ocasiões, tá certo? Bom, então aqui eu vou contar para vocês um pouquinho, né, as etapas, as principais etapas de um processo de consultoria de imagem, onde nós, consultoras, né, a gente realiza algumas ações junto em parceria com a nossa cliente. Também o que é muito importante a gente ter em mente é que esse é um processo onde
o foco maior é a nossa cliente, é entender a nossa cliente, por isso que é muito diferente, né, desse estereótipo que existe em cima do consultor de imagem, ou até mesmo de um processo de consultoria de imagem, que está muito ligado com os programas de televisão, que são bacanas, são importantes para ajudar a popularizar a nossa profissão, mas que, na verdade, se trata de um programa de entretenimento e não retrata a realidade. Então, aqui vocês vão conseguir entender como é realmente, de fato, que funciona um processo de consultoria de imagem e o nosso maior foco e o nosso maior objetivo dentro de um processo de consultoria de imagem é entender as necessidades e as dores da nossa cliente, para que a gente consiga ajudar ela a usar a moda a seu favor. E não impor somente regras, dizer o que está certo, o que está errado, o que tem que jogar fora, né? Porque é um grande mito achar que a consultora de imagem vai chegar e vai falar que está tudo errado e que tem que jogar tudo fora. Então, é importante a gente entender, né, que o serviço que a consultora de imagem presta é para auxiliar a sua cliente em um processo de construção de imagem pessoal, que vai estar alinhado sempre com estilo, gosto pessoal, rotina, projeção de imagem, que é muito importante, que além da nossa personalidade, além do nosso gosto pessoal, a gente também pode usar a nossa imagem, as nossas roupas, como um instrumento super poderoso na nossa comunicação não verbal. Então, usar as roupas para transmitir aquilo que a gente deseja de forma estratégica é super possível, principalmente no âmbito profissional, né? E que hoje tem mudado muito, né? Hoje em dia, o posicionamento nas redes sociais e essa questão realmente de se criar um branding para qualquer profissional, independente da área, e hoje o nosso portfólio e as nossas redes sociais, elas são importantíssimas para o nosso sucesso profissional. A criação de um branding estratégico também pode ser enriquecido, né? E você pode se comunicar de forma mais assertiva, conseguir se posicionar mais, conseguir vender melhor os seus produtos, conseguir ser vista, né, como um profissional competente, porque a nossa competência, ela também passa pela nossa imagem. É ingenuidade a gente achar que não, mas a verdade é que antes das pessoas, principalmente através das redes sociais, antes mesmo das pessoas escutarem o que a gente tem a dizer, elas olham para a gente, né? Elas nos veem. Então, a nossa imagem, ela tem um impacto, ela tem um peso muito grande. E, por isso, o consultor de imagem, a gente trabalha, né, com comportamento. Então, a gente vai entender as preferências, os gostos, as necessidades desse cliente, a gente vai trabalhar com aparência e a gente vai trabalhar também com a comunicação, que é essa comunicação não verbal, que é o uso das roupas de forma estratégica para ajudar a nossa cliente a comunicar tudo aquilo que ela deseja através da sua imagem sem ter que dizer nenhuma palavra. Então, esse é o nosso principal objetivo. Para isso, a gente precisa passar pela primeira etapa, que é a mais importante de todas, que é a parte investigativa, que dentro dos programas de televisão que retratam, né, um processo de consultoria de imagem, isso não é feito. Essa etapa, ela não é retratada dentro do processo. E, gente, não existe, tá? É muito importante que fique claro para vocês aqui que gostam de moda, que se interessam por consultoria de imagem, que querem passar por um processo ou até mesmo serem consultoras de imagem e trabalhar, atuar no mercado como um profissional que auxilia outras mulheres a se vestirem melhor, a se sentirem melhor com a sua imagem. É muito importante a gente ter em mente que o consultor de imagem, ele não é um ditador, ele não vai chegar lá e ele vai falar o que está certo, o que está errado e vai mudar totalmente quem você é.
né? Porque esse é um grande medo de muitas mulheres, é achar que o consultor de imagem não vai escutar ela, não vai entender o estilo dela, e que o mais importante, né? E o mais grave seria ele vestir ela de algo que ela não se sente representada e se sentir vestida de um personagem. E não é esse o nosso foco, não é esse o nosso objetivo dentro de um processo de consultoria de imagem, até porque se a gente fizer isso com a nossa cliente, não vai ser algo que ela vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, essa parte é a parte mais importante de todas. Dentro de um processo de consultoria de imagem, uma consultora qualificada com um método eficaz, ela tem ferramentas que vão ajudar ela a entender, investigar os seus gostos pessoais, as suas necessidades, as suas maiores dificuldades, as suas maiores dores e os seus principais objetivos, para fazer realmente esse alinhamento, sabe? De entender qual é o objetivo e a expectativa da cliente em passar nesse processo de consultoria de imagem, né? Até para que a gente consiga entregar o máximo de valor para ela e que para que ela consiga, de fato, passar pela transformação, expressar todo o seu estilo, toda a sua essência e conseguir projetar através da sua imagem tudo aquilo que ela deseja transmitir para o mundo, mas de uma forma que ela se sinta de verdade representada, né? Porque quando a gente fala de usar a nossa imagem e usar as peças, as cores, as modelagens de forma estratégica para transmitir mensagens, parece que a gente vai fazer, montar um personagem para nossa cliente de algo que ela não é. Não é isso. A gente vai explicar para ela como que ela vai conseguir transmitir tudo aquilo que ela deseja de forma intencional, estratégica, mas que seja tanto respeitando o seu estilo de vida, que é essencial respeitar o estilo de vida, porque senão realmente ela não vai conseguir usar aquelas roupas no seu dia a dia. Respeitar o seu gosto pessoal, o seu estilo, a sua essência, aquilo que ela se sente confortável psicologicamente usando, porque isso é essencial. Se a gente vai num lugar e a gente fica com aquele diálogozinho interno de que eu não deveria ter vindo com essa roupa, nossa, não ficou bacana e tal, e a gente fica constantemente se questionando se a gente deveria estar usando ou não aquela peça, isso quer dizer que a gente não está fazendo isso de forma consciente, e aquilo não está alinhado com a nossa essência, aquilo não traz um conforto psicológico para nós. E não é isso que a gente busca. Dentro de um processo de consultoria de imagem, o que a gente precisa, o nosso maior foco, o nosso maior objetivo é deixar a nossa cliente se sentindo segura dentro daquela roupa, se sentindo poderosa. E, para isso, a gente precisa entender as suas prioridades na hora de se vestir, o que para ela é estar bem vestida, entender o seu estilo de vida para que a gente consiga também escolher peças que ela consiga, de fato, usar. Então, essa etapa, ela é a primeira e é a mais importante de todas, porque é o que vai ajudar a gente a identificar o que falta e o que precisa ser investido no guarda-roupa da nossa cliente para conseguir alcançar esse objetivo que ela deseja, e dessa forma a gente montar um plano de ação. E entendendo que sim, a gente precisa respeitar e entender também aquilo que tem no guarda-roupa dela. A segunda etapa da consultoria de imagem, ela também é extremamente importante, né? Ela vem logo depois da etapa investigativa, das primeiras análises. A gente faz análise de tipo físico, a gente faz ali a aplicação de uma ferramenta de ficha de anamnese para entender as prioridades, as dificuldades, o que ela gosta de valorizar, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela quer transmitir, qual é a projeção de imagem que ela deseja, e tudo isso a gente aplica algumas ferramentas na primeira etapa. E na segunda etapa, a gente vem confirmar e entender tudo aquilo que ela deseja, né? Mas fazendo uma análise de tudo aquilo que ela tem no guarda-roupa. Por que essa etapa ela é muito importante?
porque a gente precisa entender quais são os padrões de consumo da nossa cliente. A gente sempre tem um padrão de consumo dentro de um guarda-roupa. Tanto daquelas peças que a nossa cliente mais gosta, que ela mais usa, como daquelas peças que ela compra e depois ela não consegue usar. E a gente conseguindo identificar esses padrões, a gente vai entender se aquela cliente ela consome peças que não são tão adequadas assim para o estilo de vida dela e por isso que ela não consegue usar, ou porque ela compra muito no impulso, peças que são baratas ou peças que todas as pessoas estão usando, e aí ela acha que dessa forma que ela vai estar bem vestida. Então, a gente conseguir fazer essa análise, a gente vai conseguir também identificar os padrões de estilo, porque cada estilo também possui, por exemplo, a sua cartela de cores, existe as modelagens mais características, existem as prioridades e até mesmo padrões comportamentais que estão associados mais a uns estilos e a outros. Então, a gente usa também uma ferramenta para conseguir fazer o diagnóstico de estilo da nossa cliente. E, gente, acreditem, as respostas mais sinceras das nossas clientes estão no guarda-roupa delas. Então, é muito importante a gente fazer essa etapa. E aqui é uma etapa também onde a gente ajuda a nossa cliente a selecionar aquelas peças que ela não consegue usar, que está só criando volume no guarda-roupa dela, mas que não efetivamente ajudam ela a ter um guarda-roupa versátil, a ter um guarda-roupa que realmente representa ela. E às vezes a gente tem tanto volume e aquelas peças que não estão sendo usadas, elas podem acabar prejudicando o uso daquelas peças que a gente realmente que são úteis para nossa cliente. Então, tirar essas peças que não são úteis e que também não representam a nossa cliente mais, porque isso também pode acontecer, às vezes numa transição de carreira, numa mudança muito drástica de estilo de vida, é muito importante a gente fazer essa remoção dessas peças, mas a cliente participa do processo, a consultora de imagem não joga nada fora e também não tira nada do guarda-roupa sem que a cliente aprove. Tá? Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro também aqui. E a gente chama essa etapa, eu gosto muito do nome revitalização de guarda-roupa. Por quê? Porque o closet cleaning, né, existe essa nomenclatura também para essa etapa. Eu acho que, na verdade, né, a tradução dela seria uma limpeza do guarda-roupa, o que seria mais ou menos um detox de guarda-roupa. Essa etapa, ela não precisa ser feita pela consultora de imagem. O detox, ele pode ser feito previamente pela cliente. E a revitalização, ele faz mais sentido porque o nosso principal foco como consultora não é eliminar peças, não é descartar peças, e sim entender, dentre aquelas peças que a nossa cliente já tem, quais vão ajudar a ser a base, a construir o guarda-roupa que ela vai montar a partir desse momento. Então, a gente vai separar, inclusive, peças que são problemas, que às vezes precisam de ajustes, ou até mesmo sugerir alterações, customizações, né? Então, é uma saia longa, o estilo de vida dela no estilo de vida dela acaba ficando difícil usar aquela saia longa, ela não tem tantas oportunidades assim, ela não se sente tão bem usando aquela peça. Então a gente sugere ali cortar a saia e transformar ela numa saia midi para que ela possa usar com tênis, usar com bota, usar no dia a dia, usar em diferentes ocasiões. Então o nosso principal foco é ajudar a cliente a entender como utilizar aquelas peças e versatilizar aquelas peças que ela já possui. E aí a gente identifica também quais são as peças que estão faltando no guarda-roupa dela
para montar um plano de ação para que ela consiga alcançar a imagem que ela deseja, usando aquelas peças já como base. Então, esse é o nosso principal foco, o nosso principal objetivo. E a nossa terceira etapa, ela é super importante, e eu sei que também existem muitos mitos relacionados com essa etapa. O primeiro deles, né, essa etapa, ela é a nossa experiência de compra, então é a etapa de shopping, mas que não necessariamente a nossa cliente precisa comprar peças novas. Um grande medo das pessoas é, mas eu queria passar por um processo de consultoria de imagem, mas eu não vou ter dinheiro para comprar um guarda-roupa novo, né? Eu não vou ter grana para trocar todas as peças do meu guarda-roupa. Então, o primeiro passo é entender que a gente tem a etapa de revitalização do guarda-roupa e que a gente vai aproveitar, sim, muitas peças que a nossa cliente já possui. O nosso objetivo dentro de um processo de consultoria de imagem não é que a cliente invista em um guarda-roupa novo, é realmente trazer soluções para ela, para que ela consiga usar melhor e aproveitar melhor as peças que ela já tem. E aqui na etapa de shopping, a gente entendendo quais são os estilos da nossa cliente, qual é a projeção, quais são as prioridades, o que ela deseja valorizar, o que ela deseja vestir melhor no corpo dela, a gente pode montar uma lista de compras e que a cliente ela vai comprar ao longo dos meses, ela não precisa investir dentro dessa etapa. Mas essa etapa, ela é muito bacana, ela é muito importante e que, inclusive, né, dentro do método que a gente ensina para as alunas do curso de formação em consultoria de imagem e coaching de estilo, a gente orienta as nossas alunas a não pularem essa etapa, mesmo que a cliente não vá investir em roupas novas, em peças novas dentro do processo, que é super ok. Mas por que é importante essa etapa, a gente não pular essa etapa? Porque essa é uma oportunidade incrível para a cliente ter uma experiência de poder provar peças que realmente valorizam o corpo dela. Então, às vezes, a cliente ela tem resistência em usar uma determinada peça, mas porque ela não entendeu qual é o tecido, ela não entendeu qual é a modelagem que vai valorizar mais o corpo dela. Então, é uma excelente oportunidade para a gente ajudar a cliente a entender como aquelas indicações podem fazer muito sentido e podem valorizar muito ela, porque ela está tendo uma experiência de compra junto com uma profissional que pode auxiliar ela a fazer melhores escolhas. Então, por mais que não haja nenhum tipo de compra, a principal ideia e o maior benefício que a nossa cliente vai poder colher dessa experiência é realmente fazer um exercício de como fazer melhores escolhas, sejam em tecidos, modelagens, comprimentos. Então, é uma etapa extremamente importante e que a nossa cliente, por mais que ela não faça compras ali naquele exato momento, ela vai conseguir fazer escolhas mais assertivas no futuro e que vai ajudar ela a realmente usar de fato tudo aquilo que ela vir a comprar no futuro. Então, essa é uma etapa super importante e que a cliente ela não precisa se preocupar com o investimento de peças novas nesse momento, né? Porque o nosso foco realmente vai ser em revitalizar. É claro que em alguns casos acontece, por exemplo, já aconteceu de eu fazer consultoria com clientes que tinham perdido muito peso, que tinham feito cirurgias, ou que tinham acabado de passar, por exemplo, teve o caso da Evelyn, se você ver essa live, ela tinha passado por 2 gestações, ela mesma contou o relato dela já aqui em uma live, e ela praticamente teve que construir do zero o guarda-roupa dela, o corpo dela tinha mudado muito, e no caso dela e no caso de algumas clientes que eu já tive, a gente precisou construir um guarda-roupa do zero, mas isso aconteceu dentro de um ano.
Até porque essa ideia de que a gente vai no shopping e a gente vai encontrar um guarda-roupa novo inteiro é um grande mito. Gente, isso só acontece em programa de televisão, porque é patrocinado, eles têm um valor X para gastar, né? Tem as parcerias com as marcas, os investidores do programa, mas o fato é que é extremamente difícil a gente encontrar tudo aquilo que a gente precisa no tecido certo, na modelagem certa, na cor certa. Então, é importante a gente ter uma lista, né, que a consultora passa para essa cliente e a cliente vai, e também um detalhe muito importante, né, não só encontrar na cor que você quer, na modelagem, no tecido, mas também num valor que esteja dentro do seu orçamento. E isso a gente também tem que levar em consideração, levado em consideração dentro de um processo de consultoria de imagem, e por isso a nossa cliente, ela pode ir fazendo as compras ali ao longo do ano, e como a gente faz, né, todo esse processo de realmente ensinar a cliente a vestir melhor o corpo dela, a entender as peças do guarda-roupa dela, por que ela ama algumas e o porquê que ela não consegue usar outras. Essa etapa de shopping é uma etapa de muito aprendizado, né, e que a gente precisa realmente entregar muito conhecimento para nossa cliente para que ela consiga ir colocando tudo isso em prática ao longo do tempo. Então, para que ela consiga, de fato, encontrar as peças que ela precisa dentro das modelagens, das cores, dos tecidos e, é claro, do orçamento, que é o mais confortável para ela. E, por último, mas não menos importante, na verdade, gente, essa é a etapa que a gente vê realmente o brilho no olhar da nossa cliente. É onde a cliente ela consegue visualizar todos os benefícios de ter investido em um processo de consultoria de imagem, que é a etapa de montagens de looks. É onde a gente faz a edição de guarda-roupa da nossa cliente. Então, juntas, a consultora e a cliente montam uma série de looks, e aí essa entrega dessas montagens de looks pode ser de acordo com as peças, problemas que a cliente tem, então aquelas peças que ela tem mais dificuldade em usar, que ela não sabe como combinar. Pode estar relacionado com uma ocasião especial ou uma determinada área da vida, então a cliente ela tem mais dificuldade para se vestir para o trabalho, ou ela tem mais dificuldade em se vestir para o lazer, então a gente pode focar em ocasiões, a gente pode focar em peças, a gente pode usar alguns direcionamentos assim, né, para que a cliente ela consiga realmente sentir todo o benefício de ter passado pelo processo e para que ela consiga ficar ali realmente com um arquivo de looks prontos que não só ela vai poder usar, né, esses looks, então ela só revisitar ali uma daquelas fotos, mas também é uma etapa de muito aprendizado, onde a gente não só monta o look e veste a cliente, como em um processo, por exemplo, de personal stylist, né? Quando uma cliente contrata um personal stylist, o personal stylist ele não vai ensinar a técnica de montagem de look, ele vai saber qual é o tipo físico dela, qual é o ambiente que ela vai frequentar, qual é o dress code daquele ambiente e o que ela deseja transmitir. E ele monta o look e veste a cliente, faz as escolhas pela cliente. E no caso da etapa de montagem de looks, é muito bacana porque a cliente ela participa do processo. Então, a consultora ela vai ensinando as técnicas, o porquê que aquela textura combina com aquela, qual é o efeito que você vai conseguir se você combinar o couro com a renda, por exemplo, qual é o efeito que você vai conseguir se você combinar uma peça de alfaiataria com um jeans, o que isso vai trazer para a sua imagem, se é um ar de mais casualidade, de mais jovialidade, de mais modernidade,
ou é para trazer um toque mais sério, mais sóbrio, até em looks mais descontraídos. Então, tudo isso a consultora ela transmite dentro desse processo. Então, a gente ensina a cliente a usar o círculo cromático, ensina como combinar os neutros coloridos e a realmente conseguir usar todas as técnicas de montagens de looks, porque é isso que vai garantir com que a nossa cliente consiga ter várias opções de looks com a mesma peça, inclusive para ambientes diferentes. E aqui, gente, é muito engraçado, eu fico assim apaixonada quando eu vejo o TCC das alunas com aquele monte de looks e um sorrisão estampado no rosto da cliente. Porque, como eu falei, é quando a cliente sente que realmente valeu a pena, porque ela está vendo ali tantas possibilidades dentro do guarda-roupa dela que ela nunca tinha sequer imaginado antes. E essa etapa ela é extremamente importante para isso, né? Para trazer realmente um novo olhar. Porque quando a gente desconhece as técnicas de montagens de looks, essa semana mesmo a gente está tendo um exercício dentro da turma 9. Beijo aí para as meninas, eu vi que tem meninas aqui da turma 9, né? Que estava, a Késia estava aqui, quem é da turma 9, coloca aqui para mim. Elas estão fazendo realmente essa parte, né, aprendendo as técnicas de montagens de looks, já aplicando nelas, tem um exercício dentro do curso, para que depois elas consigam ter mais segurança para ajudar as clientes delas. E dentro do grupo, né, nesse processo delas poderem enviar as imagens, várias delas colocaram que, nossa, que não imaginava, que estava achando que ia ter que comprar roupa para fazer looks nessa etapa. E aí elas adquiriram o conhecimento, estudaram o módulo, foram para o guarda-roupa e agora descobriram que tem muitas possibilidades dentro do guarda-roupa, descobriu que tem muita roupa ali e que dá para usar e versatilizar e criar muitas possibilidades com a mesma peça. E isso é muito bacana. Esse, para mim, é o maior de todos os benefícios de passar por um processo de consultoria de imagem, é você olhar para o seu guarda-roupa e realmente ver possibilidades, ao invés de ver um mar de roupas que você não faz a mínima ideia de como usar, às vezes não sabe nem o porquê comprou, né? Essa semana a gente recebeu lá na caixinha de perguntas. Ontem eu coloquei lá uma caixinha de perguntas de peça encalhada, se você tem alguma aí, manda lá pra gente, mas teve uma seguidora que colocou, inclusive, eu não sei por que eu comprei essa peça, e isso acontece muito, né? Mas isso acontece quando a gente não conhece os nossos estilos, a gente não conhece... não sabe, né, não faz assim de forma intencional uma análise daquilo que você daquilo que você deseja transmitir através das suas roupas, para que você consiga comprar peças que vão transmitir, que vão representar quem de fato você é. E a verdade é que a gente acaba sendo induzida a só consumir o que as pessoas estão usando. E quando a gente entra nessa questão só de receber influência externa, sem parar para pensar o que aquilo, né, diz para você, você usar aquela peça vai transmitir qual mensagem? Tem realmente a ver com o que você deseja transmitir? Tem a ver com o estilo de vida que você tem, com os lugares que você frequenta, com os objetivos de vida que você tem? Então, esse tipo de análise, ele é muito difícil da gente fazer sozinho. E um profissional que entende, porque, gente, tudo na nossa imagem comunica.
tudo, até a bolsa que a gente usa. Até essa semana uma aluna marcou, falou assim, você pensa que a sua bolsa não diz nada a seu respeito? Você está muito enganada. E é verdade, gente. Todas as linhas, as formas, as cores, as estampas, todas elas comunicam algo. E um profissional, um consultor de imagem vai te ajudar a entender a comunicação das roupas e conseguir fazer um alinhamento daquilo que você deseja transmitir com as suas roupas, para que você consiga externalizar tudo que você deseja através das suas roupas de uma maneira mais segura, né? Então, é muito importante. E o último passo, né, da consultoria, dentro do processo da consultoria, é a apresentação do dossiê de estilo, que, na verdade, a gente apresenta, né, um plano de ação ali dentro desse material que a cliente recebe, para que ela consiga ter as informações mais importantes para ela seguir dentro desse processo de construção mesmo de estilo pessoal, né? Por isso que a gente não fala que a consultoria de imagem é uma etapa, e sim, ela é um processo que tem várias etapas e que continua no pós-consultoria. E para isso, a cliente ela recebe esse material. Então, ali tem, por exemplo, análise de tipo físico, com as indicações de peças que mais vão valorizar o tipo físico dela, para ela né, continuar fazendo as escolhas ali que vão conseguir valorizar e vestir melhor aquilo que ela tem mais dificuldade, a valorizar tudo aquilo que ela deseja. E também, por exemplo, ali tem as informações sobre a cartela de cores dela, que foi feita lá na primeira etapa, naquela parte investigativa. É ali que a gente faz análise de tipo físico, análise de coloração, mas tudo isso vem dentro do dossiê também, para que a cliente tenha sempre esse material para ir consultando sempre que ela precisar. Ali também tem o diagnóstico de estilo dela, então os estilos de essência dela, quais são os estilos de expressão, aqueles estilos que vão ajudar ela a transmitir aquilo que ela deseja, de acordo com a projeção de imagem que ela possui hoje para a vida dela. Então, isso é muito bacana, com muitas imagens, é sempre um material muito ilustrado. E também tem os looks, né? Então, a edição de guarda-roupa, ela também vem dentro desse material para que a cliente possa consultar aqueles looks, recapitular, né? Quais foram as técnicas mesmo que a consultora me explicou, como que eu faço aqui um mix de estampas, como que eu uso aqui o círculo cromático para combinar essa blusa laranja. Então, tudo isso fica dentro desse dossiê para que a cliente consiga, né, se manter ali dentro do processo e que ela consiga evoluir dentro desse processo de construção de estilo pessoal. Bom, então essas são as etapas mais importantes. É claro que aqui eu expliquei de uma forma, né, não tem como a gente entrar dentro de cada uma das etapas, mas para realmente que vocês possam entender como funciona e principalmente desmistificar algumas informações, né, que às vezes são propagadas e através de alguns programas que não retratam totalmente a realidade de um processo de consultoria de imagem e que pode, inclusive, atrapalhar algumas clientes de investirem em um processo de consultoria de imagem e também trazer uma falsa ideia a respeito da profissão e para que vocês possam entender realmente quais são os nossos objetivos. Então, o nosso foco como consultora de imagem não é na moda em si, né? A moda é a nossa ferramenta. Então, sim, a gente precisa gostar de moda, a gente precisa estar informada, a gente precisa
entender tudo sobre a moda, então entender as modelagens, entender os tecidos, entender as referências de moda do passado, entender as mensagens de cada uma das peças, né, das linhas, das modelagens, das formas, das cores, mas para que a gente consiga ajudar a nossa cliente a usar a moda a favor dela e não para que ela seja uma vítima da moda. Então, a consultoria de imagem, para mim, é realmente a profissão, né, o profissional aí que ajuda qualquer mulher a se sentir mais segura com a sua imagem e também a consumir de uma forma mais assertiva, ajuda a economizar e ajuda você a usar a moda a seu favor, porque você entende que tem coisas que não funcionam bem para você e tá tudo bem, e você tem várias outras coisas aqui que vão funcionar para você, que vão valorizar a sua imagem, que vão valorizar o seu estilo e que vão conseguir valorizar o seu corpo do jeito que ele é hoje, que esse também é um dos maiores aí benefícios de investir e passar por um processo de consultoria de imagem de fato. Em breve a gente vai abrir o curso de consultoria de imagem, esse de formação, e vai ter condições especiais para quem participar durante toda a semana, tá certo? Então participem, se vocês têm interesse em se profissionalizar nessa área, em conseguir uma formação completa, participem durante toda a semana, e quem ainda não está pronta, não sabe se é muito bem para você fazer uma formação, trabalhar como consultora de imagem e estilo, participe da semana, porque você vai aprender muito sobre moda e estilo, você vai entender também se é de fato para você ou não uma carreira na consultoria de imagem, tá certo? Então participem, e lembrando que, como eu falei, essa vai ser a última semana de Moda Pro do ano. Portanto, a última turma também que a gente vai ter esse ano de formação em consultoria de imagem e estilo, tá bom? Então, participem, quero ver todas vocês aqui comigo. Beijão, tchau, tchau.